Pronto, já está aí na gravação. Então, a primeira coisa é... Opa, a Marie... Peraí. Deixa eu cancelar para permitir que a Marie entre aqui. Boa noite para a Marie e a Deoclésia. Pronto, boa noite também para a Deoclésia. Vamos... mas primeiro eu esqueço que eu tenho que compartilhar a tela primeiro. Então, vamos... Se não compartilhar a janela, aí não abre nada. Malô, então não esqueça de fazer o bilhetinho para pôr aí na sua frente, tá bom? Tem que fazer um bilhete com o roteiro para não esquecer de nada. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite para todos. Nós ainda estamos no... Eu acho que não é parte 2, deve ser parte 3. Aqui, depois eu corrijo. Acho que hoje já é o terceiro domingo. Isso, é o terceiro domingo. Então, aqui já é a parte 3, não é parte 2. Que nós estamos aqui no tema Jesus e as crianças. Já fizemos várias leituras, falta pouquinha coisa para a gente terminar, e hoje é o nosso encontro de número 30, nesse novo bloco em que nós estamos estudando outras passagens do Evangelho envolvendo outros personagens. Então, para dar início às nossas atividades dessa noite, eu vou pedir para a Rosana fazer a prece de abertura. Pode ser, Rosana? Pode sim, Maruísa. Então, vamos elevar o nosso pensamento em Deus, colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus, com o seu carinho, com o seu amor, nos abençoando, nos trazendo a sua ternura e o seu evangelho, suas palavras eternas. Senhor Jesus, que nessa noite que estudamos as crianças, que nós possamos ter a ingenuidade e a inocência de uma criança, de acreditar sempre, de esperar no amanhã, bem seguro. Senhor Jesus, muito obrigado, esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Muito bem. Então, vamos ver o que nós temos aqui dessa passagem, que é citada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e já fizemos várias leituras de Chico, Taça de Luz, Constelação Familiar de Joana de Ângeles, já lemos na semana passada O Espírito da Verdade, também psicografia do Chico, 70 vezes 7, talvez dê para a gente ler hoje, que é do Richard Simonetti, já lemos Livro da Esperança de Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo também, O Luz Imperecível é do senhor Honório Abreu, não lemos ainda, Conduta Espírita a gente vai ler hoje, que é do André Luiz, Ideal Espírita também já lemos, e também já lemos Trilha de Luz, certo? Muito bem, gente. O livro Conduta Espírita, ele é psicografado pelo Valdo Vieira, então ele não está naquele bloco, naquele site da Bíblia do Caminho que a gente costuma apresentar. Então, agora eu já vou sair daqui e voltando lá vou parar a apresentação. Gente, e mesmo nós estamos aqui em 7 pessoas, mesmo assim, eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês a respeito do assunto do momento, que é o que saiu do recenseamento relativo ao censo, ao censo de 2022, a respeito da religião. Só agora é que foi
publicado o resultado praticamente 3 anos depois. Então, antes da gente entrar nas nossas leituras, eu queria rapidamente passar algumas informações para vocês, e mesmo que a gente esteja em poucas pessoas, na próxima quarta-feira a gente pode fazer isso de novo. Olha, eu vou passar bem rapidamente para a gente só bem rapidamente fazer um comentário. Aqui nós temos um mapa lá no site do IBGE que mostra a porcentagem, os dados são mostrados em porcentagem, e aqui está por estados. Então, quanto mais escuro, maior é a porcentagem de espíritas. Então, a gente pode ver aqui que é o estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal. E tem um outro que mostra por região. Então, por região, a cor mais escura aqui é em torno de 2,8%. É a região que concentra o maior número de espíritas, é a região sudeste, e a menor é a região norte. Mas é claro, aqui eu estou no PowerPoint, porque depois no site eu vou mostrar para vocês, o mapa é interativo, porque onde você clica, você já pode ir direto na sua cidade e ter informações da sua cidade. Mas o fato de ser divulgado em porcentagem, gente, não traz tanta informação a respeito, porque o interessante mesmo, na verdade, seria se a gente tivesse em números absolutos, em valor total. Então, aqui nós temos, olha, para enxergar melhor, por unidade da federação, em porcentagem, o estado que tem a maior porcentagem de espíritas é o estado do Rio de Janeiro, 3,53%. Nenhum deles passa de 5%. Deixa eu ver quem está chegando agora aqui, peraí. Nenhum deles passa de 5%, de 4%, 5%. E o que tem menos é a porcentagem menor de espíritas, como a gente viu no mapa anterior, é a região norte e a região nordeste. Onde tem mais espíritas é na região sul, sudeste e no centro-oeste. Já o norte e o nordeste, o número de espíritas, pelo menos em porcentagem, é o menor. E o estado que tem a menor porcentagem de espíritas é o estado do Piauí, olha lá, tudo no norte, tá vendo? Olha, Amazonas, o Pará, e o estado de São Paulo tem aproximadamente 3% da sua população respondeu no censo que é espírita. Mas lembrando, gente, que o recenseamento é feito por amostragem. Nem todos respondem ao questionário completo. Somente de 10 em 10 residências. E o tablet dos recenseadores já é programado para isso. Então, nem todos os lares responderam qual é a sua religião. Eu, por exemplo, nunca dá certo de responder o questionário completo. Porque no questionário completo, daí eles perguntam qual é a crença religiosa, mas no caso do resumido, não, tá? Então, olha, esses mapas aqui eu peguei tudo no IBGE. Então, aqui, gente, olha, o total de espíritas em números absolutos, 3.257.455, e diminuiu, como a gente vai ver daqui a pouquinho, representando aproximadamente 1,8% da população brasileira. Atualmente, no Brasil, é em torno de 203 milhões de pessoas. Então, vejam que realmente já está uma discussão imensa em torno disso daí, o que já estão fazendo de live, discussão em torno disso, mas também tem muitos detalhes técnicos do próprio modo como é feito o recenseamento, porque muita gente também, no recenseamento anterior, que foi em 2010,
não tinha separação de espírita com Umbanda e Candomblé. Então, talvez muitos que fossem da Umbanda tivessem respondido que eram espíritas porque não tinha opção da Umbanda. Então, agora, como esse ano teve, esse recenseamento teve, então, eles estão dizendo que seria por causa disso daí, mas a causa de ter diminuído não é o que interessa para nós agora. Bem rapidamente, gente. Outra coisa que continua como no censo anterior, a porcentagem de mulheres é muito maior que a de homens. Aproximadamente 1.200.000 homens se declararam espíritas e 1.900.000, quase 2 milhões de mulheres responderam que eram espíritas no recenseamento de 2022. Agora, aqui tem a distribuição por ano. E aí, eu fiz um destaque aqui, a partir do ano 2000, a barrinha em azul são os espíritas. Olha, no recenseamento, no censo de 2000, a população, a porcentagem de espíritas era 1,5% da população brasileira. No ano de 2010, 2,2% da população, e teve uma queda de 4 pontos percentuais, o que dá aproximadamente aí em torno quase de 350 mil pessoas. E no último recenseamento, em 2022, caiu então para 1,8% de pessoas espíritas no Brasil, que é aqueles 3 milhões que eu mostrei para vocês lá atrás. E outra coisa que chama a atenção é o nível de instrução. Entre todas as religiões, os que se consideram espíritas são aqueles que mostram o maior nível de escolaridade. Essa barra em azul escuro significa superior completo. Então, praticamente metade daqueles que se declararam espíritas tem o curso superior completo. A barrinha em azul claro tem o ensino médio completo e o superior incompleto. A laranja escura tem o ensino fundamental completo, mas o ensino médio incompleto. E a laranja clarinha é aqueles que têm só o ensino fundamental incompleto ou sem instrução. Vejam aqui nesse mapa aqui, o comprido, aqui tem a barra azul escuro maior, é o grupo dos espíritas. E isso é uma característica que também aconteceu nos recenseamentos anteriores, tá, gente? Então, aí, nesse momento difícil de aferição de valores pelo qual estamos passando, vem uma pergunta: quais os desafios para o verdadeiro espírita no século XXI? E aí é Kardec que responde: dir-se-á que o devotamento consiste em tomar o bastão de viagem para ir pregar pelo mundo até onde chegar? A resposta é não, por certo. Em qualquer lugar onde se esteja, pode-se ser útil. Então, não se trata de uma questão de quantidade, que a gente já sabe tão bem, mas sim de qualidade. O verdadeiro devotamento consiste em tirar o melhor partido de sua posição, ou seja, da maneira como estivermos, onde estivermos, seja qual for o tamanho do nosso grupo espírita, pondo a serviço da causa. Qual causa? A do espiritismo. E qual é a causa do espiritismo? É a caridade. O mais utilmente possível e com discernimento, as forças físicas e morais que a providência concedeu a cada um. Então, aqui o que Kardec está dizendo é: trata-se de qualidade e não de quantidade. Ele colocou isso na Revista Espírita de março de 1869, e no livro A Gênese, ele diz para nós que ainda resta aos homens um imenso progresso a realizar. E que progresso é esse? Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral.
que é justamente o que não está acontecendo no momento. Não há bem-estar moral em lugar algum do planeta. Por quê? Porque o que falta fazer reinar entre os homens, e isso independe da crença religiosa, é a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que é o que está faltando entre todas as nações, gente. Certo? Então, só para a gente ficar mais ou menos a par do que foi publicado nos sites oficiais aí do recenseamento, tá, gente? E quero mostrar para vocês como que é esse mapa dinâmico que eu comentei com vocês, só para vocês terem uma ideia aqui, olha. Vou compartilhar aqui com vocês, espera aí. Aqui, ó. Só que eu vou colocar também em tela cheia que fica melhor, tá vendo? Olha, aqui nós estamos por regiões, certo? Mas se eu quiser, por exemplo, saber qual é a quantidade de espíritas na minha cidade, que é Limeira, São Paulo. Aqui, ó, aqui, daí aparece aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, peraí, ó. E daí ele coloca todos os municípios, fica cheio de... Cada quadradinho desse é um município, certo, gente? Então, daí aqui eu já fico sabendo, ó lá, que Limeira tem 1,64% de espíritas, certo? E assim eu posso perguntar para qualquer município que eu queira aqui do estado do país, porque eu estou pesquisando por município, certo? Marie, de que cidade você é do Rio de Janeiro? Campos dos Goytacazes. Campos, vamos ver em Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes, da onde é. Ah lá, está melhor do que a gente, ah lá, olha, quase 2% de espíritas na sua cidade, Marie. Né? Claro, o Rio de Janeiro tem a maior porcentagem de espíritas, segundo o censo, então, em Campos dos Goytacazes está melhor do que Limeira, certo? Tá bom, gente? Tá ok? Então, é assim, esse mapa interativo aqui, ele está no site do IBGE, tá? Só queria mostrar para vocês terem uma ideia. Alguém quer fazer alguma pergunta disso, gente? Antes da gente começar as nossas leituras? Não, eu não vou perguntar, só vou comentar. Eu achei bem bacana, depois eu vou ver Bom Sucesso, porque eu já achei que eu ia responder o censo e dizer que eu sou espírita. Ah, é? Então vamos ver aqui, peraí, Eli, Bom Sucesso. De Vamos ver se vai- Itararé, São Paulo. De Itararé, aqui, ó. Então, São Paulo, porque Bom Sucesso Paulo. tem no Rio também. Não, tem aqui, ó, já apareceu aqui, olha lá, ele, ó. Opa, cadê? Olha lá, ó. Bom Sucesso de Itararé, 0,4,3%. Acho que esse 0,4 aí eu sei o Marcelo, certo? Eu, Marcela e a Maura. Então, ó, para quem não sabe, é onde fica a cidadezinha da Eli aqui, ó, bem longe da gente, aqui, ó, já quase na divisa aqui do Paraná. Tá vendo, ó? Aqui, ó, só a gente deslizar o mouse, tá vendo aqui embaixo, gente? Olha, só deslizar o mouse e já aparece. Opa, passei por Campinas aqui, ó. Indaiatuba, aqui, ó, está na região de Campinas. Olha lá, Campinas tem 3,36% da população é espírita, tá bom, Rosana? Mais alguém? Vamos ver que onde... bom. 3 já está indo, né, Tá Maria? bom, tá bom. Eu estou meio fora do lugar aqui, aonde que seria a cidade de Londrina. Só para ver onde está a filha da Ângela, acho que eu vou digitar, Ângela, que eu não estou me localizando aqui, aonde fica Londrina, para que lado que fica. Vamos ver, Londrina, Paraná, aonde está a filha da Ângela. Olha lá, 1,2%, ó. É bem quase mais no norte aqui do Paraná. Tá bom, Ângela? Lá parece que está menos do que aqui era 1,6%, tá bom?
Mais alguma coisa, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia, porque agora eu vou sair daqui, tá bom, gente? E vamos pegar na conversa, certo? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso, gente? Porque não se fala de outra coisa na internet, certo? Entre os... Falou, com relação ao nível de escolaridade, a gente vê que a maior porcentagem é de nível superior completo. A gente pode definir que é esse nível que questiona mais? Talvez porque goste de estudar mais, Celina. Não porque questione mais, mas porque lê mais e lê e entende e tem o gosto pelo estudo. Eu acho que não é tanto por questionar mais, porque Tá. você pode ler os livros espíritas, né, uma pessoa que tenha facilidade de leitura, de entendimento e interpretação, ela não precisa nem ir no centro espírita para ela ler o livro dos espíritos, por exemplo. Então, o fato dela ter um curso superior completo significa que ela está mais familiarizada ao estudo, à leitura, à interpretação de texto, e isso ela pode fazer na própria casa, certo? E não necessariamente no centro espírita. E mesmo que ela participe de grupos de estudo, ela vai se sentir muito mais confortável do que aquela pessoa que não gosta de ler, porque tem leitura ruim, não teve a mesma oportunidade. E lá mesmo, na casinha de oração, a gente tem várias pessoas que já tivemos, né? Várias pessoas participando de grupos de estudo que não gostavam de ler, porque não tinham o hábito da leitura e também, quando liam, a gente percebia que liam mecanicamente, porque não conseguiam ler e interpretar o que estavam lendo. Certo? É por causa disso, não é por... Entendi. Obrigada, querida. Malô, outro Oi. fator também que eu acho que cai nessa pergunta da Celina seria assim, é a disciplina, né? Porque quem lê e para estudar, né, é necessário a disciplina. Então, ponto para nós. Exato, também tem isso, também tem essa questão, né? Exige disciplina, é isso aí mesmo, ali, bem comentado, bem comentado. Então, acho que é mais por causa disso, viu, Celina? E também, no caso do centro espírita, não tem cantoria, não tem tanta cantoria, né? Não tem ritual, não tem cantoria, e não tem sacramento, não tem paramentos, é como a gente vê nas outras crenças religiosas. Então, é muito mais fácil você ir cantar, louvar, do que você pegar um livro e estudar, certo? E a doutrina espírita é uma ciência, e como toda ciência, exige estudo, exige observação, exige análise, exige disciplina, né? É assim, tá bom, gente? Mas só para vocês terem uma ideia do que já está no censo do IBGE, e não só também, eu tenho isso aqui, mas eu também peguei todas as tabelas que me interessavam, para a gente ter em mãos as informações quando for preciso falar alguma coisa a respeito, tá bom? Então, eu vou fechar essa página e voltar aqui no nosso Google Meet, tá bom? Muito bem, gente, nós vamos começar a leitura com o livro Ideal Espírita, aliás, Conduta Espírita, que não é psicografado pelo Chico, é psicografado pelo Valdo Vieira, e o autor espiritual é André Luiz. Então, aqui nós estamos no NEPSearch, aqui, ó. Então, agora eu vou ter que ficar nessa janela. Eu vou primeiro abrir o livro, depois a gente já vai ler o 70 vezes 7, tá vendo? Olha, o Conduta Espírita, o autor espiritual, deixa eu abrir aqui o texto primeiro, daí eu coloco para... Ah lá, vou aumentar aqui os 400% para facilitar quem está lendo aí com o celular e na tela cheia, tá bom? Então, olha lá, o médium é Valdo Vieira, o autor espiritual é André Luiz, capítulo 21, perante a criança, e vou pedir para a Ângela fazer a leitura para a gente. Pode ser, Ângela? Sim. Deixar vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus.
Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa, ou, entre parênteses, falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conculquem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em criança, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda divulgação, certame mesmo? Isso. Certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Acabou, Pode né? comentar. Aqui, hoje se comenta muito nos centros espíritas preocupados mesmo com a criança, dão mais importância hoje, não nas manifestações mediúnicas, e sim na evangelização infantil. Há uma preocupação muito grande, porque a gente percebe como está o mundo hoje moralmente, e como a criança ela está suscetível a qualquer tipo de desvio moral vindo de forma bem corriqueira no seu dia a dia. Por mais que o pai ou a mãe vigie certas coisas e coloquem certos limites, existe a convivência na escola, a convivência de amigos, vizinhança, o núcleo social, né? E nem todos pensam dessa maneira. Então, a importância da evangelização infantil de você realmente pensar no cuidado de estar formando aquele espírito nos primeiros anos da infância, dando um direcionamento, a gente vai ter a boa semente lá na frente, mas se a gente se preocupar com isso, a gente percebe hoje que as pessoas estão cada vez menos querendo ter filhos.
porque Sim. estão assustadas com tudo que está acontecendo aí. E aí, se você pergunta para uma pessoa, fala assim: para que eu vou trazer uma criança para viver num mundo tão banalizado, desorganizado, tão maldoso? As pessoas estão se privando, né, do papel de pai e mãe, querendo poupar um espírito, né, que poderia estar reencarnando, achando que também estão fazendo bem, e não que não estejam, mas também pela sua preocupação pessoal. Será que eu vou dar conta de conduzir essa criança, ou entre aspas, o espírito? Então, Uhum. aqui ele nos mostra algumas maneiras de a gente conseguir orientar, né? Conduzir esse espírito que veio para nós, ou mesmo que não seja nós. Quantos trabalhos infantis, quantas crianças desamparadas, quantas crianças que sofrem violência no lar e são afastados da família, e pessoas ficam responsáveis, mas que essas pessoas também consigam ter esse olhar, mesmo não sendo seus filhos, para um direcionamento. Então, a gente pode perceber, Maruísa, assim, no meu ponto de vista, como que é uma tarefa que exige de nós uma boa vontade imensa e uma disposição realmente para um trabalho incondicional de amor e fraternidade, para que a gente consiga fazer isso. E só uma observação, às vezes eu converso com meu filho mais novo, que hoje ele está com 26 anos, e ele é um sociólogo, ele conhece muitas pessoas, conviveu em graduação, mestrado, conhece pessoas de doutorado de outros países. Ele fala: mãe, a desordem familiar é tão grande, Sim. e é o que eu percebo, assim, nas pessoas que eu convivo, o tanto de desordem familiar que sofreu na época da infância e vem sofrendo, e que hoje traz esse traço, Sim. e são pessoas adultas e com grandes desajustes. E ele fala: Sim. é raro você ver uma família equilibrada, que nem ele fala, eu sinto que a nossa família não é perfeita, mas a gente consegue ter diálogo. Você conseguiu, Sim. de uma certa forma, passar para nós moralmente o como que nós deveríamos ser indiferente do pensamento de cada um. Mas é muito raro isso hoje em dia, né? Então, é assustador, e a gente tem que cuidar muito mesmo das crianças. Sim. A palavra certame significa evento, viu? Ah, tá. Evento, tá? Uma coisa que André Luiz fala aqui, gente, é sobre a questão da criança no centro espírita. A maioria das crianças já bem cedinho está dando demonstrações de potencial mediúnico. Mas é claro que elas não podem participar de reuniões mediúnicas, nem assistir. Elas devem ser levadas, no caso, se for para o centro espírita, apenas para participar da evangelização infantil, se tiver na casa, tomar passe, e, no caso, se for necessário o tratamento espiritual, isso acontece sem a presença da criança, apenas ali com o nome dela, do trabalho de desobsessão, para as casas espíritas que fazem esse trabalho, mas a criança não participando dessas reuniões, porque até ela conseguir ter autodomínio sobre o seu próprio pensamento, isso demora tempo, né? Até mesmo jovens, né, que ainda não tenham ali um controle do pensamento, controle mental, emocional, não dá para participar de reunião mediúnica e nem ficar assistindo. Ele tem que participar de uma mocidade espírita, de um grupo direcionado para a idade dele, o que também não é fácil e não se encontra em toda casa espírita, como no nosso, por exemplo, nós não temos nada disso, né? E outra coisa também que André Luiz fala aqui é do livro espírita infantil, né?
Quando a gente pega ali a coleção do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, gente, a coisa mais linda aqueles livrinhos, mas a gente também tem livros infantis do próprio Neio Lúcio, da Meimei, e outros que estão surgindo agora. Então, por exemplo, quando tem alguma feira do livro espírita, levar a criança para ela ver o setor infantil. Quando a gente participava, quando tinha o Feirão do Livro Espírita em Araras, né, Celina, que a gente ia lá, e tinha o setor da literatura infantil, gente, era uma coisa mais linda do que a outra, dava vontade de pegar todos os livrinhos. Porque hoje, pela facilidade da tecnologia, isso daí é extremamente atraente para a criança. E, aliás, uma das coisas que também me veio à mente, porque quase não existe, são livrarias comuns, não livraria espírita propriamente dita, para os pais irem fazer um passeio numa livraria e levar a criança no setor infantil, ou infanto-juvenil. Não existe isso. É raro, porque as livrarias são raras. Se no Brasil existissem tantas livrarias como existem botecos, seria uma beleza. Seria uma beleza. Mas também os pais não têm quando tem algum lugar onde tem a livraria, também não se há esse costume de ir na livraria com a criança. E quando tem feira do livro espírita, se for para aproveita que tenha a feira do livro, para levar a criança na parte infantil, para ela tomar gosto pela leitura espírita, de acordo com a sua faixa etária. Né? Então, realmente, a educação da criança envolve tantos setores, né, Ângela? Não é só a questão do aprendizado escolar, a parte emocional, a leitura, o ambiente doméstico. Às vezes, eu também fico pensando nisso. Quantas vezes a criança, infelizmente, é acostumada dentro de casa, pelo próprio costume dos pais, a ficar escutando músicas em som muito alto, seja rock pesado, seja funk, punk, sei lá eu das quantas, samba, pagode, seja lá o que for, acostumada a ouvir som, aquele estilo de música, sempre alto. Isso sem contar pais que gostam de assistir filmes pornográficos, eróticos, na frente das crianças, as novelas, ou então filmes violentos na frente das crianças. Então, vejam como é problemática essa situação. E onde isso vai acabar desaguando? Na escola, e depois vai desaguar na idade adulta, como seu filho falou, Ângela. Por Não, isso o mais né? interessante é que hoje tudo é a base de moeda de troca. Você não consegue nada para a criança ler os pais se você não prometer algo, né? Outra coisa, eu lembro que quando meu filho é pequeno e alguém me convidava para ir, vai ter um aniversário de alguém do grupo, vai ser num barzinho, vai ser num restaurante. Eu não ia, porque eu não ia levar meu filho num ambiente que não é de criança. E Sim. quantas pessoas que hoje eu vejo levar a criança tem que acostumar com o que eu faço, dorme embaixo da mesa, mas vai ter que me acompanhar. Isso. Bom, cada um sabe como Pois cria, é. mas não é um ambiente para levar uma criança em barzinho Pois de é. adulto, né, Maruísa? Tá, então, aquilo que Kardec falou, gente, solidariedade, fraternidade, caridade, bem-estar moral, está faltando em todos os pontos do planeta. É geral. Por isso que a gente sente esse clima, que a gente sente essas aflições, que a gente não sabe de onde vem, né, gente? Então, o que André Luiz está falando aqui é muito sério em relação à criança. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Porque eu queria ler o do Simonetti agora, o 70 vezes 7, que a leitura do Richard Simonetti é bastante gostosa. Posso fechar, então, aqui? Tá? Porque agora não vou fechar, eu vou sair do modo tela cheia para poder voltar nos livros
e pegar o do Richard Simonetti. Aqui, ó. Capítulo 5, do livro 70 vezes 7. O título é Já Vimos Esse Filme. Deixa eu pôr aqui em tela cheia. Deixa eu ler aqui. Eu vou pedir para a Celina ler esse para a gente. Pode ser, Celina? Sim, 70 vezes 7. já vimos esse filme. Jesus transmitia seus ensinamentos preparando os corações para o reino de Deus, quando algumas crianças foram colocadas à sua frente, a fim de que ele as abençoasse. Era costume entre os judeus que os homens santos ministrassem suas bênçãos, uma evocação da proteção divina sobre crianças e adultos. O ato de abençoar enraizou-se no cristianismo, estendendo-se ao próprio relacionamento familiar, envolvendo pais e filhos. Não são poucos os que guardam, no tesouro das recordações mais ternas da infância, expressões assim: a benção, pai. Deus te abençoe, filho. A benção, mãe. Deus te abençoe, filho. A criançada podia dormir tranquila. Estava presente a proteção divina, evocada pelos pais. Gente com mania de originalidade contesta o ato de abençoar, sob a alegação de que tende a estabelecer barreiras entre pais e filhos. O que abençoa situa-se acima daquele que é abençoado. Isso inibiria a comunhão afetiva. Levar às últimas consequências essa orientação, deveríamos eliminar toda disciplina no lar, porquanto qualquer iniciativa nesse sentido representaria o exercício do indébito autoritarismo, a erguer barras entre adultos e crianças. Barreiras. Perdão. Erguer barreiras entre adultos e crianças. Bom, aqui já cabe um comentário, né, gente? A minha geração era de pedir bênção. Com certeza, antes de dormir. Na saída, a gente não saía de casa sem pedir a bênção do meu pai e da minha mãe. Chegava na casa dos avós, e isso é uma coisa muito natural. Sim. Não tinha autoritarismo, não estava querendo criar barreiras, muito pelo contrário. Não, pois é, olha, gente, tem uns pensamentos modernos que eu vou falar, viu? Não sei de onde que eles tiram isso. É querer igualar a criança ao adulto. É isso que a gente escuta muito. Pai e mãe é pai e mãe, criança é criança. Nem o pai e a mãe devem se comportar como criança e nem a criança deve tomar o lugar do adulto. Certeza. Só que hoje está misturado, né? Tem muito pai e mãe se comportando como criança para agradar o filho ou a filha. E é o que está escrito, é o Simonetti escreveu aí. Olha aí o que ele fala lá. Na minha geração, pedir a bênção nunca foi barreira, viu, gente? Nem para nós. Ah, esses doutos. Quando o cérebro se desliga do coração, perde o rumo e envereda por estranhos caminhos. Certamente. Raciocínios dessa natureza inibem uma das mais belas manifestações de afetividade no lar. Os filhos que pedem a bênção de seus pais, os pais que abençoam seus filhos. Certamente. Coisa linda. Os discípulos aborreceram-se com a presença das crianças, mas Jesus os conteve. Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Abraçando os pequenos, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Situava, assim, as crianças como símbolo das condições necessárias ao ingresso no reino de Deus. Bem, em princípio, uma perguntinha. Onde fica? Se você não sabe, leitor amigo, não se preocupe. Ô, Richard, esse momento, gente, ele é muito especial. Ele está perguntando aqui, você não sabe onde fica o reino de Deus? Não se preocupe. É uma perguntinha básica. Onde É, fica o reino de Deus? Porque ele fala de ingresso ao reino de Deus, né? Tem que, tem, isso. tem que ter o símbolo da criança. Então, você não sabe onde fica o reino de Deus? Não se preocupe, leitor amigo. Pode continuar. Em outra passagem evangélica, em Lucas, o próprio mestre informa: o reino de Deus está dentro de vós. Então, não se trata de local geográfico, na terra ou alhures. É um estado de consciência. Céu está em algum recanto em nosso universo interior. Obviamente, o inferno também. Veja a importância da nossa consciência. Diríamos que são realizações pessoais condicionadas ao que pensamos e fazemos. Uma senhora vivia desolada e infeliz. Dizia-se mal amada. O marido não lhe dava atenção. Os filhos a desrespeitavam. Os vizinhos eram invejosos. O pessoal de sua igreja agia com falsidade. Sua vida, um tormento. Quando desencarnou, por uma questão de afinidade, ela, que cultivava um inferno em seu coração, viu-se em região de sofrimentos. Ali, mais que nunca, sentia-se infeliz, mal amada. Reclamava que Deus não lhe ouvia as orações. Via-se cercada de gente atormentada. Revoltava-se contra o destino ingrato, mergulhada num oceano de aflições. Depois de muito sofrer, brilhou em seu coração uma réstia de humildade. Lavou o coração com lágrimas contritas, implorando a complacência divina. Imediatamente foi socorrida por benfeitores espirituais que a levaram para estágios reparador, em maravilhosa colônia espiritual. Ali vivia uma comunidade feliz e ajustada, que observava integralmente o Evangelho, cultivando os valores do bem. A senhora estava satisfeita por algum tempo. Em breve, caiu nos tormentos a que se habituara. Mal amada, ninguém lhe dava atenção. Havia falsidade nas pessoas, a ladainha de sempre. Mulherzinha difícil, meu Deus do céu. É nós, É nós, o problema é nós. É nós. Vivendo em autêntico paraíso, permanecia no inferno que sustentava em si mesmo. Pois é, não, gente, olha só. Em Velho Tema, Vicente de Carvalho exprime essa arraigada condição humana, a incapacidade de sermos felizes por não valorizarmos o que a vida nos oferece. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é a mais a exigência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, e uma hora feliz
sempre aliada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe, sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Sim. Onde estivermos, na terra ou no além, sustentaremos o céu ou o inferno, construído na intimidade de nosso ser, com as ferramentas do cérebro e do coração, tendo por material o que pensamos e sentimos. Para ingressar na recôndita região de nosso universo interior, onde está o reino de Deus, é preciso uma senha. Ser como as crianças, revela Jesus. Há algo inerente à natureza infantil que devemos imitar para abrir as portas do paraíso interior. A senha se compõe em duas virtudes. Primeiro, pureza. A criança não é maliciosa, não vê o mal no comportamento alheio, não se compraz com a maledicência, não guarda mágoas, desconhece a hipocrisia. É capaz de relacionar-se com qualquer pessoa, independente da cor, raça, nacionalidade, religião, posição social. E a segunda característica, simplicidade. A criança não se sente infeliz por morar em singela cabana. Diverte tanto com um pau de vassoura feito cavalo, quanto faria o menino rico num palácio, movendo-se em patinete motorizado. Entrar no reino de Deus, na intimidade de nós mesmos, é preciso resgatar a criança que fomos, aprisionada na teia das ambições, dos vícios e das mazelas. Evidentemente, não é fácil. Como diz André Luiz, contra a pálida réstia de luz do presente, simbolizada pelo desejo de melhorar. Há montanhas de trevas do passado. Proclama o apóstolo Paulo: o bem que eu quero, não faço. O mal que não desejo, esse eu faço. Temos visto esse filme nos desdobrar de múltiplas existências. Mudam os cenários, mas o enredo é sempre o mesmo. Começamos a vida como mocinhos, dispostos a mudar o mundo. Terminamos como bandidos, comprometidos por vícios e mazelas. É preciso produzir um filme diferente nos estudos da vida. Perseverar nos bons propósitos. Lutar contra nossas tendências inferiores. Conservar fidelidade ao bem. Cultivar ideais que nos permitam sustentar a simplicidade e a pureza dos verdes anos. Mocinhos, jamais bandidos. Bem-aventurados, jamais mal amados. No céu, ainda que enfrentando as agruras da terra. Pronto, terminou. É Muito bom. né? Richard Simonetti é sensacional, né? Agora, as duas características das crianças, gente, eu achei isso lindo, né? A pureza e a simplicidade. Felicidade, que é a pura verdade, né? Nossa, a criança não é maliciosa, ela se dá com qualquer um, ela não vê mal no outro, né? É, E a simplicidade, o que é uma grande verdade, gente. A criança se diverte com cabo de vassoura, sendo um cavalo,
como num palácio. Para eles não veem diferente, a gente que vê. O mal está na gente. Então, quando a gente souber, né, conquistar ou continuar como a gente chega, pensando em ser mocinho, continuar tendo a inocência, a candura, a pureza, a ingenuidade de uma criança, gente, nós temos o reino do céu, porque o reino de Deus está dentro da gente. Sim. É a gente que proporciona toda essa convulsão que nós estamos vivendo. Porque, como você disse, eu acho isso sensacional. Não basta ser inteligente para ser um espírito evoluído. Não. Tem que ser bondoso, tem que ter as características do mocinho que quando ele chegou nessa terra para essa encarnação. E o que nós estamos vendo e presenciando, as inteligências aí, gente, as crianças vêm vindo muito inteligentes. Sim, mas agora nem... depende da gente, né? Passar essa candura, essa característica da criança para esse espírito tão inteligente. Isso. Né? Aí é que entra a educação, né, Celina? Porque normalmente os pais se sentem vaidosos, orgulhosos da criança ser inteligente, incentivam, né, o desenvolvimento dessa inteligência e descuidam do caráter. Né? Então, a criança cresce vaidosa, cresce ambiciosa, cresce orgulhosa, egoísta, diferente das demais, né? Com então, certeza. É um trabalho bastante complicado. Bom, gente, em termos de leitura, eu acho que vai ficar faltando para a gente, na próxima semana, a constelação familiar de Joana de Ângeles. Importante a gente ler Joana de Ângeles para a gente também se familiarizar com o estilo dela, que é bem diferente do estilo de Emmanuel, e também o Luz Imperecível, do Sr. Honório de Abreu, que também tem uma sensibilidade bastante aprofundada em relação às questões do Evangelho, tá bom? Já vou, então, aqui sair do modo tela cheia e voltando aqui para o Skype, já interrompendo o compartilhamento e já faltando aqui 2 minutinhos para a gente encerrar hoje as nossas leituras. Eu não sei se a Deoclésia já tá melhor da garganta, que ela falou que ela estava ruim da garganta, não conversei com ela. Estou sim, Malu. Tá, então já dá para... estou melhor. Ainda então, um pouco rouca, mas dá para fazer mas uma oração. dá para fazer a prece final. Então, por favor, Deoclésia. Então, vamos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecermos por esse momento, num domingo à noite, esses estudos do Evangelho, que tantas informações e tanto benefício traz, não só para nós, mas para todos que nos rodeiam, para o nosso lar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ajude sempre a sermos como uma criança, como a Rosana falou, em pensamentos, pegando os caminhos simples, na simplicidade das nossas ações. E assim, mestre querido, agradecemos por todas essas lições, por todos esses benefícios que domingo nós recebemos, com a ajuda de Deus, nosso Pai. Agradecemos também a esses benfeitores espirituais que nos trazem lições maravilhosas. E assim, Pai, que passamos uma noite de paz, com uma reflexão do que podemos simplificar em nossa vida e sermos mais ingênuos, vamos dizer assim, com menos pensamentos de maldade. E assim, Pai, uma boa noite a todos, uma boa semana, e que vós derrame vossas bênçãos sobre todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que participamos dessas lições. Gratidão mais uma vez, Pai querido.
Que assim seja. Graças a Deus.